muito costume de dar títulos às mensagens que eu prego, mas quando eu estava, como eu dizia, eu estava sentado na igreja, Deus começou a falar ao meu coração sobre esta palavra, e o Senhor me deu um tema para a mensagem que Ele me concedeu, que é a igreja que odeia a Jesus. Quando Jesus ele diz para o seu discípulo que o mundo o aborrece ou o odeia, essa é uma palavra atemporal, ou seja, é uma palavra que não estava presa a um tempo específico. O mundo odeia Jesus, porque Jesus é a verdade. O sistema do mundo odeia Jesus, desde quando Jesus se manifestou na terra. Mas quem era o mundo da época de Jesus, que ele disse assim, o mundo, na época que ele estava entre os discípulos, entre os homens, quem era esse mundo que Jesus falou assim, o mundo me aborrece? Será que Jesus estava falando de Roma? Porque no tempo de Jesus, Israel era um povo que servia a Roma, era tributário de Roma. Mas se você ler na Bíblia, Jesus, ele não teve grandes problemas com os romanos. Até mesmo quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos mesmo, ao examinar Jesus, não viu em Jesus culpa que fosse digna de morte. Jesus não teve problema com os romanos. Existem duas pessoas na Bíblia que Jesus testificou que a sua fé era grande. Uma delas era um romano, aquele centurião romano que Jesus falou assim, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Será então que Jesus estava falando que o mundo que naquela época o aborrecia eram as outras nações estrangeiras? A outra pessoa que Jesus testificou que tinha uma grande fé, ela era uma mulher cananeia. Era uma mulher que veio, era uma mulher estrangeira que veio gritando atrás de Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. E eu creio que os irmãos conhecem a história. Aparentemente Jesus demonstrou um certo descaso com aquela mulher. Os discípulos olharam para ela com aquele olhar de reprovação, pedindo até mesmo que Jesus despedisse aquela mulher. E quando Jesus resolve dar atenção àquela mulher, ele usa uma expressão que parece que Jesus está humilhando aquela mulher. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? Jesus poderia usar uma expressão diferente. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos estranhos? Manteria aquela mulher no mesmo patamar. Mas ele colocou um patamar abaixo, do pão dos filhos aos cachorros. Não é lícito pegar o pão dos homens e dar aos animais? Mas era um costume dos cachorrinhos, como é hoje, comer na mesa, nas migalhas dos seus senhores. E muitos no lugar daquela mulher teriam se ofendido, mas ao invés disso ela se humilhou diante do Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o que Jesus diz para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé. Então não foi com Roma nem com as nações ao redor que Jesus teve problema. Mas quais foram os maiores opositores de Jesus enquanto ele estava ali? Aqueles que deveriam amá-lo. Jesus vai dizer a palavra de Deus. O Senhor diz aqui no livro de João, ainda no livro de João, não precisa ler não. No capítulo 8, 42, Jesus dizendo para os escribas, para os fariseus, Jesus diz assim, eles diziam que amavam a Deus. E Jesus em João 8, 42 falou para eles, se vocês amassem a Deus, vocês também me amariam. Em João 5, 46 e 47, Jesus mais uma vez debatendo com esse povo. O povo que tinha um conhecimento da palavra, da lei de Moisés. E Jesus falou para eles, se vocês crescem em Moisés verdadeiramente, vocês também creriam em mim. Aquele que inflamou a multidão para gritar, crucificam, foram os anciões do povo, os principais dos sacerdotes. Então as pessoas que tinham o trato da palavra, as pessoas que tinham intimidade com a palavra, que deveriam amar Jesus, foram as pessoas que o odiaram. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes,
E hoje não é diferente. As pessoas que têm obrigação de amar Jesus são as que vêm para a igreja, são as que têm em suas mãos a Bíblia Sagrada, o privilégio. Por que eu falo privilégio? O nosso irmão Afugênio, ele é de Moçambique, na África. Lá em Moçambique tem Bíblia, porque lá se fala português, como nós. Então eles têm acesso à Bíblia. Mas tem tribos da África que não tem Bíblia no seu dialeto, porque além do idioma, existem muitos dialetos pelo mundo. Existe cerca de 2.000 dialetos, 2.000 línguas pelo mundo que não tem uma tradução bíblica da Bíblia. E nós temos esse privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos, de poder estar num lugar como esse, cultuando a Deus. Então nós temos a obrigação de amar Jesus. Mas muitas das vezes as pessoas que aborrecem Jesus estão em nosso meio, como naquela época. Porque quem ama Jesus quer ter relacionamento com Deus. A igreja que aborrece Jesus não quer ter relacionamento com Ele. Os maiores, os especialistas em relacionamento amoroso, não repare não, irmão, que eu estou sendo curado de um resfriado. As pessoas que são especialistas em relacionamento entre homem e mulher dizem que uma das grandes causas do fracasso de uma relação é a falta de diálogo. Um casal que não tem diálogo tem a tendência ao fracasso. E nós podemos trazer isso para o sentido espiritual. A igreja que não tem relacionamento, que não tem diálogo com o seu Deus, é uma igreja fracassada. É uma igreja interesseira. E de que maneira nós temos diálogo com Deus? De que maneira Deus fala com a sua igreja? Deus pode falar através de uma revelação. Deus pode falar através de uma profecia. Deus pode falar conosco através de um sonho. Mas a maneira mais comum de Deus falar com a sua igreja é através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés e sua palavra e luz para o meu caminho. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. João capítulo 5, versículo 38. Examinai as escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Para Josué, Deus falou, medita dia e noite. A ordem é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas se você não tem relacionamento com Deus, você não tem relacionamento com a Bíblia. Quantas pessoas não lêem a Bíblia? Trazem a Bíblia para o culto, só lê quando o pastor abre aqui, mas não tem o hábito de em casa falar, Senhor, eu vou abrir a tua palavra, fala comigo. Porque relacionamento, conversa, não é um só que fala, os dois falam, um fala, o outro fala, isso é uma conversa. Então o diálogo é de duas pessoas, não é um monólogo com uma pessoa só fala, é um diálogo, duas pessoas. Deus, Ele quer falar comigo e contigo através da sua palavra. Quantas pessoas enganadas por falta da palavra? Nós estamos vivendo um tempo que pessoas estão usando o nome de Deus para enganar o próximo. E se você não conhecer a palavra, você é enganado. Há uns dias atrás, uns meses atrás, uma amiga falou comigo, irmão Cláudio, tem um homem aqui que ele entregou uma revelação para mim e falou que fizeram uma obra maligna, uma obra das trevas, uma bruxaria contra a minha vida, com cabeça de cera, no cemitério. E ele falou que para Deus cortar esse laço, eu tenho que fazer um sacrifício de R$81. Porque diz ele que a cabeça está lá enterrada há 81 dias, então R$1 para cada dia. E eu estou ouvindo aquela minha amiga falando, ela não tem muita intimidade ainda com a palavra. Eu falei, tá, fala mais, amiga. E ele falou isso, eu falei, pode até ser que a revelação seja verdadeira. Quem sou eu que vai dizer que não? Mas faz o seguinte, pergunta para ele assim, então esse sacrifício, eu posso pegar uma pessoa pobre, que eu sei que está precisando de ajuda, e posso dar os R$81 para essa pessoa para ajudar ela? Porque segundo esse pastor, aquele livramento só viria se ela fizesse o sacrifício.
Eu falei para ela assim, se ele autorizar você abençoar uma alma carente, uma família pobre, amém. Mas se ele falar, deposita na minha conta, foge que é laço, porque Deus não trabalha assim. Daqui a pouco ela me manda mensagem. Foi do jeitinho que você falou. Quando eu disse que ia abençoar alguém, ele falou, não, tem que depositar na minha conta. Só cai nisso quem não conhece a palavra, quem não tem intimidade com o Pai. É por isso que você vê pessoas aí vendendo caneta, a caneta da vitória, a água do Jordão, a fronha do sonho. Tem gente vendendo sopro, enche uma bexiga de sopro, R$500 o sopro. Tem gente que paga o sopro ungido. Tem gente que paga porque não conhece a voz do seu Deus, porque não lê a palavra. Quantos estão assim no nosso meio? Quantos? São mais guiados pelo que ouve do que pelo que lê. Você tem que, irmãos, examinar a palavra. Quem já ouviu dizer aqui, não sei se aqui dizem isso, mas lá no Rio de Janeiro falam muito, que comer manga com leite faz mal ao mesmo tempo. Alguém já ouviu dizer isso aqui? Alguém? Levanta a mão para me saber. Ele chegou aqui também, olha só, gente, quanta gente. Mamãe não deixava, pastor, tomar ou chupa manga ou bebe leite. Não pode, faz mal. Ninguém comia manga com leite. Mas sabe de onde vem isso, irmão? Lá no tempo dos escravos, os grandes fazendeiros produtores de leite tinham abundantemente em suas fazendas mangueira, que é uma árvore que cresce fácil. Então os escravos, quando iam para o trabalho, eles passavam aquelas mangas no chão, eles, e os donos das fazendas, para que os escravos não bebessem o leite das vacas, que era onde eles tiravam o dinheiro, inventaram essa história: manga com leite mata, faz mal. Olha de onde vem isso, chegou até a gente. Porque a gente se influencia pelo que ouve, mas não se influencia pelo que lê. Irmão, examina tudo. Paulo escreve em Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. Eu estou pregando aqui, mas você tem obrigação de ir para a Bíblia e ver se a Bíblia me dá razão. Examina. Tem gente que não examina, pastor. Agora tem uns que até lê, mas não obedece. Tiago vai dizer em Tiago capítulo 5, capítulo 1, versículo 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Não basta conhecer a Bíblia, tem que obedecer. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Nunca foi tão fácil como nos nossos dias. Eu que não tenho uma cabeça tão boa, uma memória tão boa, tem um amigo que me ajuda muito quando eu estou meditando na Bíblia, chamado Google. Quando eu não lembro onde está um versículo, eu falo: Google, Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí vai lá o Google, é Salmo 23. Ah, é? Você, irmão, hoje nós temos Bíblia de estudo. Hoje nós temos vários livros. As nossas abençoadas escola dominical, cada revista, uma melhor do que a outra. Hoje você vai para a internet e você vê adolescentes dando aula de teologia. Eu já aprendi na internet com uma jovem, uma coisa que eu nunca sabia. Aí fui pesquisar e ela tinha razão. Está fácil ter acesso ao conhecimento. Está na palma da tua mão, no teu celular. Mas o problema não é conhecer, o problema é obedecer. Quem já leu que a gente não deve julgar o seu próximo? Não é, irmãos? Mas por que tanta fofoca no meio da igreja? Por que tanta malícia nas palavras se a gente sabe que a gente não foi chamado para julgar? Na verdade, Jesus ele não condena o julgamento em si. Porque tudo na nossa vida, o julgamento está presente. Tudo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A irmã vai no centro da cidade comprar um vestido para vir para a igreja. Aí a irmã chega numa loja, tem um vestido que não é tão bonito, mas é mais bem guardado, mais fechadinho.
Tem um outro que é mais bonito, mas é cada sensualidade, é transparência, é muito decotado. A irmã vai julgar qual que vai caber melhor para ela se vestir com pudor. É um julgamento. Para você falar a verdade para mim, você tem que julgar. Para você chegar até mim e me repreender se eu estiver errado, você vai ter que julgar a minha atitude ou a minha palavra. O julgamento está presente. O que Jesus condena é o propósito do julgamento de muitos. A hipocrisia. O que Jesus condena é o que nós fazemos depois de ao julgar uma situação. Porque lá em João 7, 24, Jesus fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a regra da justiça. Porque Jesus curava pessoas no sábado e eles falavam que Jesus estava quebrantando o sábado. Mas eles circuncidavam alguém no sábado. E Jesus falou: vocês não tem problema em circuncidar alguém no sábado, mas porque eu curo alguém, vocês estão me acusando de quebrantar o sábado? Aí Jesus fala assim: não julgueis segundo a aparência. Segundo a aparência de vocês eu estou cometendo um pecado, mas segundo a reta justiça, será que não é justo livrar alguém de uma enfermidade? Em 1 Coríntios 6, Paulo fala que nós, a igreja, vamos julgar os anjos e o mundo. Vai lá ler 1 Coríntios 6. Paulo fala: não tem entre vós sábio para julgar entre os irmãos quando há uma pendência? Só que Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele fala assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí no versículo 12 ele fala assim: ó, há só um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? Sabe o que Jesus quer entre nós? Eu errei, vem até mim, irmão. Irmão Cláudio, está errado. Não vai fazer fofoca do meu nome pelas costas, não. Não vai me caluniar. Não vai me prejudicar, isso não é a tua missão. O acusador é o diabo, não é você. Quando você vê o erro do irmão, primeiro você ora, se Deus te orientar, vai até o irmão, olho no olho, fala por amor. Porque o propósito de você julgar o erro de um irmão é exortá-lo com amor para que ele se conserte. Esse é o propósito. Não é ficar caluniando, fazendo fofoca por aí como a gente vê. Deus não suporta mais isso, tanta falsidade no meio da igreja. Sorri na frente, fala mal nas costas. Deus não suporta isso. Isso é a atitude de quem despreza Jesus. Então Deus fala conosco. Agora nós também temos que falar com Ele. Porque diálogo, como eu disse, é a comunicação entre duas pessoas, ou mais, né? E qual é a maneira que nós temos para falar com Cristo, irmão? Só existe uma: oração. Como é que está a tua vida de oração? Não tem como ter intimidade com quem você não conversa. Porque você só vai conhecendo a pessoa conversando. Como é que você gosta disso? Um tempo de convivência, você vai conhecendo a pessoa. Mas sem diálogo. Você trabalha numa firma há 20 anos. Há 20 anos você trabalha com o mesmo colega de trabalho, mas por você não ter intimidade, você não sabe nada da vida dele. E tem pessoas que você conhece há anos, já parece que você conhece desde a infância. Como é que está a tua vida de oração? Olha nas nossas igrejas. A oração está sendo cada vez mais escassa. Há 30, 40, 50 anos atrás, quando você chegava num culto, não importa se era segunda, se era quarta, se era sexta, se era domingo, não importava o dia. A igreja começava, o joelho dobrado, orava. Algumas 20 minutos, algumas 30 minutos, mas tinha oração. O diabo, ele é astuto, irmão. Eu vi um pregador falando algo que me chamou a atenção e Jesus foi completando o meu coração. Quando Daniel, ele começa a orar, a Bíblia vai dizer que a mensagem veio através de Gabriel. Só que o príncipe da Pérsia, que na verdade ali é o diabo, porque o homem não voa, né, irmão, para lutar no céu com um anjo, ele veio para tentar impedir Gabriel.
Aí Gabriel teve que pedir o auxílio do arcanjo Miguel, e depois de 21 dias, a mensagem chegou a Daniel. E Gabriel falou: desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas palavras foram ouvidas. Mas aí teve aquele impedimento. Então o que o diabo entendeu? Depois que Daniel orou, até tentei, mas não consegui impedir de vir a resposta. Agora com a igreja, ele está usando outra tática. Agora ele quer te impedir de orar. Porque ele sabe que assim como ele não conseguiu impedir a resposta que veio para Daniel, ele não vai conseguir impedir a resposta de Deus na sua vida. É por isso, como o varão já falou aqui nessa noite, a palavra de Deus diz assim, ó, a oração feita por um justo, Tiago diz assim, ó, pode muito seus efeitos. O diabo sabe que quando um justo clama, ele não tem poder para reter o efeito que vem do céu. É por isso que nas igrejas a oração não existe mais. Canta, faz coreografia, faz peça teatral, mas se fala para a igreja, vamos orar, igreja, 20 minutinhos. Vai ter gente que vai chegar depois do período da oração. Ó, o culto agora vai começar de joelho dobrado, de 7h30 a pelo menos 7:50. Infelizmente, vai ter gente que só vai chegar 8 horas. Como, irmão, obter intimidade com Deus se não dialogamos com Ele? A oração é uma forma de servir a Deus, aonde está escrito na Bíblia, irmão. Quando a Bíblia diz da profetisa Ana, diz, ela servia ao Senhor dia e noite com o quê? Jejuns e orações. Irmão, nós estamos tão preocupados com o nosso corpo físico. Eu não sou contra você ir para a academia. Eu estou precisando, né, irmão? Estou meio cheinho. Não sou contra você ir para a academia, não. Lá no Rio faz muita caminhada. As pessoas acordam 5 horas da manhã. Não sei se aqui tem esse costume de dar uma caminhada longa, de dar uma volta no quarteirão. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo cuidando do corpo, mas não tem vida de oração com Deus. E um dia Deus falou ao meu coração, sabe por que muitos não oram? Sabe por que muitos não dobram o seu joelho na minha presença? Não, Senhor, por quê? Deus falou aqui dentro de mim isso. Porque não amam. Porque se amassem, oravam. Porque eu e você, nós somos sacerdotes do Senhor. Sacerdote é aquele que pega as causas do povo e apresenta a Deus. Como podemos dizer que amamos as almas se não oramos por elas? Como podemos dizer que temos o amor de Deus no coração se vemos as pessoas sofrer e não intercedemos? Senhor, eu não estou no hospital agora, mas tem gente que está entre a vida e a morte, tem misericórdia. Podia ser meu filho. Ah, irmão, não aguento orar 10 minutos porque eu não amo. Porque se eu amasse, tem tanta gente precisando de oração. Sabe, irmão, sentir a dor da pessoa, sabe? Sabe, irmão, pensar na irmã como se o filho dela fosse meu filho. Se teu filho estivesse atrás das grades hoje, no tráfico de drogas, viciado no crack, como tu ia orar? Tu não ia orar toda hora, irmão? Tu não ia estar constantemente de joelho dobrado? Senhor, se matarem meu filho na situação que ele está, ele vai perder a salvação, Senhor. Só que a obrigação do crente não é orar só porque a gente é família ou quem é amigo. A obrigação do crente é orar por todos os homens. A Bíblia vai dizer isso lá em 1 Timóteo 2. Se o amor de Deus estiver dentro de mim, eu vou me preocupar com as pessoas que me cercam. Tem tanta gente precisando de oração. Tem idosos que nessa hora já estão próximos da morte. Tem poucos dias de vida, irmão, nos asilos, mas ainda não aceitaram a Jesus. Senhor, abre as portas dos asilos. Senhor, visita aqueles idosos, toca na direção para permitir o teu povo entrar para evangelizar. Tem pessoas com trabalho escravo. Tem meninas sendo exploradas sexualmente. Eu vi uma matéria no ano que passou de uma menina no garimpo, acho que lá na região norte do Brasil, no Amazonas ou no Pará, eu não lembro. A menina foi sequestrada.
casada e ela foi levada para um prostíbulo. Ela era obrigada a se deitar com quase 20 homens por noite. Uma menina de 15 anos poderia ser sua filha, sua neta. Não é, mas por que nós não podemos orar? Senhor, visita essas vidas. Liberta pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. Senhor, liberta. Mas está faltando amor para isso. Porque a igreja que odeia Jesus não quer relacionamento verdadeiro com Ele. A igreja que odeia Jesus, ela não ama. O que é o amor cristão? Você sabe, irmão? O amor cristão não é um sentimento. Vocês estão me vendo a primeira vez hoje, mas quero dizer, já tem que me amar. Vocês não sabem nem quem eu sou, mas tem que me amar. Mas eu não sinto nada com você. Você não precisa gostar de mim, mas você tem que me amar em Cristo. Amor cristão não é um dom. Eu não tenho dom do amor. Eu nunca vi na Bíblia que Jesus fala que o amor é um dom. O amor é um mandamento. Mas o que é então, irmão Cláudio, o amor cristão? Aqui mesmo, em João 15, Jesus explica. Versículo 12, ele diz assim, ó: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como a ti mesmo? Não. Como Jesus falou? Assim como eu vos amei. Aí no versículo 13 ele explica, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelo seu amigo. Sabe o que é o amor cristão? Vou resumir para você: se colocar no lugar da pessoa. Só isso. Mateus 7,12: tudo que vós quereis que os homens vos façam. Olha a profundidade disso. Fazei-lhe também vós, porque isto é a lei dos profetas. Jesus está dizendo que a lei, o Pentateuco de Moisés e os profetas, os restantes da Bíblia, dos livros do Velho Testamento, que era a Bíblia da época, Jesus resumiu no versículo, porque esta é a lei dos profetas. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Aí alguém também pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz assim: porque disto depende o quê? Toda a lei e os profetas. A igreja que não ama, ela aborrece Jesus. João escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, se não me falha a memória, ou 19, que se a gente diz que ama a Deus, mas a gente não ama nem o próximo, nós somos mentirosos. A Bíblia diz, o próprio João, na primeira epístola, ele diz que quem não ama, não conhece a Deus. Se eu não conheço a Deus, como é que eu posso dizer que eu amo? Como é que eu posso ter esperança de habitar com Ele na eternidade? Será que nós temos um amor verdadeiro pelas pessoas? A gente não fala mais de Jesus, porque o evangelismo é uma das faces do amor. Se a gente tem um parente que está doente, a gente sabe onde tem um hospital que vai curar, a gente leva, a gente dá informação como chegar. Tantas almas passam pelo nosso caminho, dia e noite, e muitas das vezes nós não abrimos a boca para dizer: Jesus pode mudar a tua história. Como podemos dizer que temos amor pelas almas? Como, irmãos? Sabe o que um morador de rua falou para mim, certa vez? Eu trabalhava entregando pão de formas. Então eu tinha que chegar bem cedo na porta do mercado para ficar, o caminhão me deixava com as pilhas de pão e ia fazer outra parte da rota. E eu ficava ali, até abrir a parte que recebe. E um dia um morador de rua falou assim para mim: irmão, quando você estiver naquele lugar, eu sempre te vejo lá, eu posso tipo de uma oração? Eu, com certeza. Sabe por quê, irmão? Você é o único crente que para falar com a gente no centro de uma grande cidade. Talvez ele tenha exagerado, talvez outro irmão também tenha falado e ele não tenha lembrado, mas aquilo me chamou a atenção, porque é uma cidade que milhares de pessoas todo dia passam.
centenas de crentes passam e não tem coragem de dizer: Deus pode mudar a tua história. E como diz que ama, você tem amado o teu inimigo como Jesus mandou? Será que nós temos coragem de pedir: Deus, me trata como eu trato quem me feriu? Senhor, dê para mim tudo que eu desejo por quem me magoou. Será que eu tenho amor suficiente para orar dessa maneira ao Senhor? Reflita, irmãos. Eu te falei que Deus me deu uma palavra de despertamento. Reflita na sua vida. Será que eu tenho o amor de Cristo realmente em mim? Será que eu me preocupo como está o meu irmão? Será que eu me preocupo se a mesa do irmão está vazia? Aqui tem campanha do quilo? Lá no Rio chama, tem, pastor? Campanha do quilo? Os alimentos lá. Primícia? Glória a Deus. Dê o que você leva para sua casa, irmão. Se você é pobrinho, igual o irmão Cláudio, tá? Eu sou pobrezinho. Às vezes eu tenho que comprar um sabonete quase o mais barato ali. Se você compra desse para sua casa, Deus está vendo. Mas às vezes não é isso que acontece. Na minha casa eu gosto de usar aquele sabonete está muito bom, missionária Natura. Estou caindo dentro. Eita maravilha, demora até mais do banho. Glória a Deus. Se você comprar Natura, estou fazendo propaganda não, tá? Quando você for abençoar o irmão, leva o da Natura também. Lembra da palavra? Tudo que vós quereis amo vos façam, fazer ele também vós. É você fazer como se fosse para você. Seu filho gosta de tomar um iogurte, Deus te abençoou, tua vida financeira, graças a Deus melhorou. Na hora que você estiver no mercado, compra um igualzinho para o filho da irmã. Mas ao invés de ajudar, nós julgamos. Deve estar em pecado. Mas o marido dela tem a obrigação de sustentar a casa. Sim, o marido que tem. Mas tem marido irresponsável. E a mulher, às vezes, sofrendo, os filhos sofrendo por culpa do homem, nosso coração se endurece. Posso te contar um testemunho? Quando eu estava afastado do Evangelho, o pastor que hoje é meu pastor, eu tinha família, e meu dinheiro todo é para a mesa de jogo, todo. Eu era viciado no jogo. Chegava dias de... Teve um dia que eu chorei, que eu cheguei em casa, tudo vazio, geladeira, despensa, e eu tinha perdido o dinheiro todo das compras na mesa de jogo. E um dia eu saí. E quando eu cheguei tinha uma panela de bife de contrafilé, com bastante gordurinha. Oh, maravilha! E eu falei, que carne é essa? Se eu não deixei dinheiro nenhum para comprar carne. Sabe o que foi? O pastor da igreja tinha dado. Ele sabia que eu ia comer. Eu merecia comer? Mas ele deixou de abençoar meus filhos por causa do meu pecado? Quantas das vezes a sua filha já está quase casando, você tem um montão de vestidinho dela lá, que você foi uma mãe cuidadosa, a mãe zelosa, tem boneca seminova, e do lado da tua casa tem uma menininha de pé no chão, e a gente não tem coragem de falar: eu vou abençoar essa casa, eu vou abençoar essa menina. Estamos presos a coisas passageiras. As lembranças ficam no coração, irmão. Será que nós estamos fazendo tudo com amor? A igreja que não ama Jesus, irmão, é materialista. Você pensa que muitos querem ouvir uma palavra como essa? Não. Sabe qual é a palavra que muitos abrem a boca para dar glória a Deus? Deus vai te dar vitória. Eu vejo Deus abrindo as portas na sua vida. A tua empresa vai prosperar. Oh, glória, amém, irmão, que assim seja. Você vai sair do aluguel e Deus vai te dar uma casa própria. Assim seja. Só
Só que o Evangelho não é isso. Jesus não morreu para te dar o que você pode conquistar com as suas próprias mãos. Jesus morreu para te dar o que é impossível para você conquistar sozinho. O que, irmão? Senhor, quem pode salvar? O que Jesus respondeu? Aos homens é isso impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Que Deus abençoe essa vida material. Mas esse não pode ser o teu objetivo de vida. E quando Deus te abençoar, abre o coração. Não fique preso às coisas deste mundo. Às vezes Deus te deu um trabalho para trabalhar dia sim, dia não. O que tu faz com um dia de folga? Faz a obra. Visita aquela irmã que subiu da igreja e ninguém foi atrás procurar saber o porquê. Vai lá. Mas não, vou arrumar um outro emprego para ganhar mais dinheiro. O meu sonho é voltar lá para o interior, comprar um sítio. Não, irmão, o teu sonho tem que ser entrar na Jerusalém Celestial. Nós estamos aqui, nem sabemos o que vai ser do amanhã, fazemos planos que não sabemos se teremos vida para viver. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Não estou dizendo que você não tem que estudar, irmão, porque Deus quer crente em todas as camadas da sociedade. Eu desejo que os jovens desta igreja, as crianças, sejam prósperos na faculdade, e um vire médico, um vire advogado, outro juiz. Sabe por quê? Deus quer crente em todas as camadas da sociedade. É aquele juiz que serve a Deus, quando estiver junto daqueles juízes lá, seus amigos, dizer assim, ó, nós julgamos a causa dos homens, mas saiba de uma coisa, haverá um dia que o juiz dos juízes vai julgar cada um de nós. Deus quer. Deus quer médico que serve a Deus, que naquela cirurgia que ninguém mais tem o que fazer, e ele fala para os seus colegas, agora só o meu Deus pode fazer, eu vou orar, e Deus vai agir, e Deus fazer o milagre, e ele dá glória a Deus lá naquele hospital. Deus quer. Só que o objetivo é o reino. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus. E a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é pecado você ter sonhos. Mas os seus sonhos não podem atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Você quer morar lá no sítio, lá no mato, onde até a internet está difícil de chegar. Se esconder. E quem é que vai nas favelas ganhar essas almas para Jesus se esconder? Senhor, eu até quero ir lá para o meio do mato, mas aonde o Senhor me quer? Não, eu te quero aqui, ó, no meio dessas favelas. Está vendo aquela boate ali, cheia de prostituta? É ali que eu te quero. Às vezes os nossos sonhos estão indo em rota de colisão com o propósito de Deus na nossa vida. Então sujeita os teus sonhos a Deus. Se for da tua vontade, se eu me conceder isso, amém. Eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas seja feita a tua vontade. Porque a minha prioridade é o céu. Isso deve habitar em nossos corações, irmãos. Será que nós estamos sendo assim, irmãos? Eu não sou contra você ter uma caderneta de poupança não, tá, irmão? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai responder não, tá, irmão? Vamos supor que você tenha 20 mil na sua caderneta de poupança. Aí uma irmãzinha aqui da igreja dá um temporal, uma vez deu lá no Rio de Janeiro, e a casa dela ainda não tem laje, é só telha. Deu um temporal lá que destelhou tudo das casas, irmão. Muita gente perdeu tudo aí, a chuva, perdeu o eletrodoméstico. Você tem 20 mil na caderneta de poupança. Acontece isso com uma irmãzinha e Deus fala assim, pega 15 mil e dá para ela. O teu coração está disposto a isso? Porque a Bíblia diz, não junteis tesouro na terra, mas juntar onde? No céu. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E de que maneira nós juntamos tesouro no céu, irmão? A salvação não é pelas obras, é pela graça.
Mas a fé sem obra é morta. Sabe como você junta tesouro no céu? Estive com fome, deste-me de comer. Estive com sede, deste-me de beber. Estive nu, me vestiste. Estive enfermo, foste me ver. Estive preso, tu foste me visitar. Quando, Senhor? Quando a um dos meus pequeninos fizeste, a mim não fizeste. Mas deixa eu te dar só um aviso, para você não perder a tua fé. Se prepare para a decepção. Nem sempre quem você ajudar vai ter gratidão por você. Mas não deixe se endurecer teu coração. Não permita que a maldade das pessoas tire a bondade do seu coração. Quando você fizer, faça para Deus. Não pergunte se a pessoa merece o que Deus mandou. Vou fazer para Deus. Se a pessoa vai ser grata ou não, não importa. Eu estou fazendo para Deus. Porque dele vem a sua recompensa. Aleluia. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Para finalizar, meu filho, até o meu esboço está chegando a ler, meu Deus. Glória a Deus. Estou finalizando já, irmão. Glórias a Jesus. Fiz um esbocinho aqui, mas estou seguindo bem. Você sabia que a igreja que odeia a Jesus o louva? Irmão, quantas vezes as irmãs cantaram aqui, foi uma benção. O pastor cantou um hino aqui do Jacó, senti a presença de Deus, tive que chorar. Eu, meu Deus, fiquei até com vergonha, por vir lá do Rio chorar na frente dos irmãos. Ah, eu vou chorar. Quantas vezes, né, pastor? A gente canta, a gente louva o Senhor, mas infelizmente muitos estão caindo no mesmo pecado que Deus fala para o profeta Isaías. Esse povo até me honra com os lábios. Como o irmão já falou aqui, Deus não é um Deus sentimental. Deus não se engana com as nossas emoções. Está aqui, oh meu Deus, eu te amo. Oh glória, choro. Esse povo me honra com os lábios, mas quando sai daqui, aquela vizinha. Deus! Olha como é que a gente ora, né? Porque o lugar para o crente ser provado é a vizinhança, viu? Não sei aqui, mas lá no Rio. Aí, né, irmã? A vizinha abençoada, tem que usar a palavra certa, como o varão falou, irmã. É abençoada. Fala com raiva, mas fala. Abençoada, Jesus. Aí a vizinha de manhã varre o quintal dela, varre o lixo, pega a sacola de lixo dela e bota na tua porta de implicância. O que tu faz, mulher de Deus? Ah, não, tá pensando que eu sou boba? Não, joga de volta para lá. É isso que a Bíblia manda, irmão. É pagar o mal com o bem. Então não adianta cantar se não viver o que cantamos. Aquele povo, Jesus repetiu o que Isaías falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E para finalizar, irmãos, muitos da igreja que odeia Jesus também são usados por Deus. Sabia, irmão? Você sabe por que Deus usa alguém? De onde você vai entender por que Deus usa alguém na igreja? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Deus te usa para o benefício da obra. Não é porque eu sou santo. Não. Você sabe qual é a prioridade para Deus usar alguém? O primeiro requisito que Deus requer para usar alguém não é a santidade, é a disponibilidade. Quem está disponível aí para me usar? Balaão está indo em desobediência ao que Deus mandou. Tinha profeta? Não. Tem um estrangeiro passando perto de Balaão? Não. O que tem aí? Tem uma mula, é ela mesmo. Fala com ele, mula. A mula viu visão, porque ela viu o anjo. A mula falou. Não tinha ninguém, vai a mula mesmo. Se Deus usa uma mula, que não dirá eu que tenho intelecto em você. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, Mateus 7:21. A profecia verdadeira falou hoje e se cumpriu amanhã. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, era legião. Mais de 2.000, mais de 6.000.
Foi embora em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz maravilha. Senhor, eu coloquei a mão no morto e ele ressuscitou. Aí Jesus vai dizer assim: nunca, olha que palavra, irmão, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você viu como é que a coisa é séria, irmão? É usado por Deus e pode ir para o inferno? Você acha que essa mensagem é minha? Estudou, irmão? Estudei. Mas se ele não abrir o intelecto, ó, não falo nada. Se ele não capacitar, não sai nada. Então cuidado, Deus te usa e você pode perder a salvação, mesmo Deus te usando. Se eu e você, se nós não vigiarmos. Para finalizar, irmão, Deus já usou um cachaceiro para me exortar. Sabe, irmãos, tem uns 12 anos já que eu sou um presbítero. E lá atrás, há uns 12 anos atrás, eu estava muito, muito distante de Deus. Estava na igreja, mas estava distante de Deus. Como você sabe, não orava, não lia a Bíblia, ia para a igreja porque eu era motorista, às vezes. Senhor, só vou porque eu tenho que buscar os irmãos. Prazer eu não tenho mais. E como eu disse, eu já fui muito viciado no jogo de cartas. Existem 2 jogos que eu jogava muito. Tem um que o nome mais comum dele é pife e o outro é poker. Nesse dia que eu estava tão fraco, eu fui visitar minha mãe, que mora até hoje no bairro onde eu nasci. E meus amigos de infância lá, meus amigos estavam jogando. Eu nunca deixei de parar para falar com eles, porque agora eles estão bebendo. Eu já bebi, já fumei, já cheirei cocaína. Não é porque agora eu não faço mais isso que eu vou virar as costas para eles, porque eles são alvo do meu evangelismo. E ali eu fraco e eles ali jogando, eu parei como quem quer cumprimentar todo mundo, mas ali, só olhando eles jogando. Só olhando eles jogando. E nesse dia, irmãos, eu tinha 30 reais no bolso. Aquela vontade tão grande de jogar, pedir, deixa eu jogar aí que tinha uma vaga. Mas do outro lado eu pensava, meu Deus, se eu fizer isso, a vergonha, eu não vou nem conseguir mais ir para a igreja. Aquela batalha, irmão. Isso era um bar. E ali, a 3 metros de onde eu estava, tinha um rapaz, vizinho lá, tomando cachaça, irmão. Um copo de cachaça, ele de bermuda e sem camisa. E eu tô lá. O olho aqui na mesa de jogo, ó. Disfarçando. E ele tá lá. Daqui a pouco ele me chama, Claudinho, vem cá. Fala, Adão. Olha o nome do homem, Adão, né? Fala, Adão. Isso aí não é lugar para você, não. A vergonha, irmão. O cachaceiro e o presbítero. Eu não vi, porque eu não tinha espelho, mas eu acredito que eu devo ter ficado igual um tomate. Aí a gente, quando está errado, mas não quer dar o braço a torcer, não, Adão, eu estou ali, mas eu tenho autocontrole. Aí ele falou para mim, se você tivesse autocontrole, você não estaria ali. Aí eu fiquei quieto, falei, é Deus. Não dá para discutir com Deus. E ele começou a me dar uma lição de moral. Você não sabe que o diabo quer destruir a tua vida? Você já pregou o evangelho para mim, agora você vai deixar o diabo fazer isso contigo? As lágrimas querendo descer, eu olhando para ver se alguém estava percebendo, mas parece que ninguém estava prestando atenção em nós, e aquele homem ali, irmão, ó, nas minhas costas, e eu querendo chorar, irmão. E quando ele acabou de falar, eu dei um abraço nele, falei, obrigado, Adão, e fui para casa agradecendo a Jesus. Quando eu cheguei na casa da minha mãe disse, eu pensei que hoje você ia desviar. Deus, para não me perder, usou um cachaceiro. No bom sentido, né? Que é uma pessoa que eu gosto. Por que ele não vai usar você que está aqui, dando glória a mim que estou aqui? Mas isso não é sinal de santidade. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós consertarmos. Quantas pessoas que estão aqui, que quando saem daqui, eu não suporto aquela mulher, eu não falo com aquela mulher. A Bíblia diz, enquanto estiverem vós, tende paz com todos os homens. Não se engane, igreja. A salvação é muito difícil de conseguir. Senhor, são poucos que se salvam. Olha, o caminho é estreito e a porta é apertada. E são poucos que a encontrem.
pouco na visão de Deus, irmão. Eu vou te falar uma coisa aqui, que é só uma meditação do meu coração. Não estou dizendo que é teológico, ou seja, mas medita comigo. Segundo os estudiosos, a soma total do povo que saiu do Egito, de Israel, era cerca de 3 milhões de pessoas. 600 mil homens armados, 600 mil homens, crianças e mulheres, cerca de 3 milhões de pessoas. Então a tendência é que quando vai passando as gerações, o povo aumenta. Quer ver um exemplo? No Brasil, em 1970, eram 90 milhões de brasileiros. Como é que você sabe disso? Por causa daquela musiquinha da Copa. 90 milhões em ação para frente, Brasil salva a seleção. Hoje, 55 anos depois, a população brasileira está em cerca de 213 milhões de brasileiros. Quase triplicou. Então o povo que saiu do Egito era cerca de 3 milhões. Eu não sei quantos israelitas tinham no tempo do profeta Elias. Mas se eu for acreditar que é pelo menos mais um pouquinho do que 3 milhões, já que a tendência do povo é se multiplicar, aí Deus fala para Elias assim, quando Elias está na caverna, que ele achava que só ele tinha restado de servo obediente a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? Ainda existe 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal em Israel. Eu não sei quantos bilhões de israelitas existiam em Israel naquela época de Elias, mas apenas 7 mil permaneceram fiel a Deus. Coloca uma porcentagem, 3 milhões, 7 mil, você vai ver que não dá nem 1%. Um país inteiro só tinha 7 mil em condições de entrar no reino. Imagine nossos dias, irmão. Quando Jesus fala que poucos são os que se salvam, imagina o que Jesus quer dizer com isso. Dizem que no Brasil tem 50 milhões de evangélicos. Quantos realmente estão na posição se a trombeta tocar hoje para subir? Quantos, irmão? Será que eu e você fazemos parte dessa minoria? Então vamos começar a olhar mais para a nossa vida. Começar a olhar mais para o nosso pecado. Esquece um pouquinho a vida do irmão, da irmã, vamos olhar para quem somos. Porque como eu disse há uns dias atrás numa igreja, nós somos muito vaidosos. O ser humano é vaidoso. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá. Quem aqui tem rede social, irmão? Levanta a mão, não tem vergonha não. Tá bom. Não é possível, na era da informática. Até minha avó de 91 anos tem WhatsApp. Acho que tem até Facebook. Minha avó vai fazer 91 anos no mês que vem. Ô glória. Chega lá, a coroinha tá só no zap, só ligada. Quem gosta de tirar foto aqui para postar, irmão? Seja sincero, irmão, levanta a mão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tirou aquela foto, não ficou legal, ficou meio esquisito. Seja sincero. Você posta ou você apaga? Apaga, né, irmão? Sabe por quê? Somos vaidosos. Não, estou muito feio, esquisito nessa. A gente não quer mostrar o nosso lado feio. O pé de galinha está parecendo um pé de avestruz. Deus me livre. Essa não. É assim ou não é, irmãs? Porque nós somos vaidosos. A Bíblia diz isso. Salomão diz, Provérbio 20, versículo 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel quem achará? Temos dificuldade de enxergar nossos erros, Senhor. Salmo 19, versículo 12. Davi orando. Quem pode entender os próprios erros, Senhor? Livra-me dos que me são ocultos. Então, a partir de hoje, olha mais para quem você é, o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar para realmente estar na posição que Jesus nos chamou. De igreja verdadeira, valente e vitoriosa do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas. Amém, irmãos? Agradeço ao pastor a oportunidade. E que Deus abençoe os irmãos. Sempre os irmãos lembrar
Ore pelo irmãozinho lá do Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome daquele irmão, mas eu sei que ele é gordinho. Abençoa aquele irmão gordinho lá do Rio, Jesus. Jesus sabe que sou eu. Amém? Receba essa oportunidade para vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer